Fala galera do YouTube, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser muito legal. Nós vamos apresentar aqui para vocês um visual totalmente diferente. Para você que precisa fazer algo bem personalizado, algo que seja único lá na sua empresa, eu vou te apresentar um visual que é muito legal. Vamos lá, vou te apresentar. Isso aqui é um painel onde eu consigo controlar os eventos. Vamos supor que eu tenho aqui um evento que seja de meio ambiente, e nesse evento de meio ambiente eu tenho aqui os meus vários stands, né? E isso aqui não é uma imagem, isso aqui é um gráfico totalmente personalizado aqui dentro do Power BI. E esses vários stands eu posso, por exemplo, filtrar e eu consigo saber qual é o tema, qual é o status, quem é o moderador. Eu consigo, por exemplo, filtrar quais são os meus stands aqui que já estão vendidos. Então ele consegue aqui filtrar aqui para mim. Consigo ver quais são, por exemplo, para o coordenador. Ele vai filtrar e vai me mostrar quais são esses stands que estão pelo coordenador. E isso aqui é um visual muito interessante, porque a gente consegue transformar uma imagem, que isso aqui é um mapa, né, de uma planta baixa de um evento, e nós conseguimos importar essa imagem aqui para dentro do Power BI e fazer ela ficar dinâmica com os dados. Legal? Então, se você gostou da proposta do vídeo, já deixa seu like e vamos aprender como é que se faz isso. Então, só para você ver realmente, ó, é uma imagem, tá? É um JPEG ou um PNG, e nós vamos transformar essa imagem aqui em um SVG e vamos importar para um visual específico, e esse visual vai fazer todo esse trabalho de deixar ele totalmente dinâmico aqui com o Power BI, tá? Então vamos lá. Eu vou duplicar essa nossa página duplicada, e vamos começar aqui do zero para que vocês possam entender, tá? Então, vamos conhecer os dados, tá? Primeiramente, aqui nos meus dados eu tenho uma tabela bem simples que mostra vários estandes e temas que são referentes a palestras, né, de meio ambiente, quem é esse moderador, qual é o status desse stand, se ele está vendido, se está pago, está pendente, quem é o coordenador, e uma medida aqui que é basicamente uma regra para esse status, né? Então eu coloquei aqui, por exemplo, se for vendido, o status for vendido, ele coloca aqui igual a 2. Se ele for pago, ele fica igual a 3. E se for pendente, igual a 1. O que é interessante aqui? Cada stand desse aqui na nossa imagem, é esse stand aqui, ó. Então, ó, o 1 significa esse 01, o 02, o 2 e assim vai. Então, nós temos uma conexão entre essa imagem, né, com esses quadradinhos aqui, essa imagem com os nossos dados, com essa coluna aqui, stand. Tá? Então, só para vocês já começar a entender como é que a gente vai fazer essa ligação entre a imagem e aqui no Power BI. Então vamos aqui, ó, vamos voltar aqui para o nosso painel e vamos importar esse visual que vai fazer essa alteração para a gente. Então vamos aqui, ó, nos 3 pontos, importar da loja. E aí, para que você possa importar alguma coisa da loja, você tem que saber que tem que estar logado. Então, vamos começar a digitar aqui o nosso visual. O nosso visual que a gente vai utilizar é esse de cá, ó, Synoptic. Ele vai aparecer aqui pra gente, ó. Então você vai apertar aqui em adicionar. No meu caso aqui, eu já importei ele, tá? Então ele vai somente atualizar. Você vai apertar um OK e vamos começar a utilizar esse visual, que é muito interessante, muito legal. Vamos expandir ele aqui, certo? Então nós já estamos aqui com o visual aqui já meio que configurado, e vamos começar ele então. Aqui nós temos categoria, uma subcategoria, uma medida. Vamos começar a preencher para vocês verem como é que ele funciona. Aqui nos meus campos, então, como eu já disse, a categoria vai ser cada stand, né? Então o que eu quero realmente que seja editável vai ser os meus stands.
Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar o stand em categoria e a minha medida é o que eu quero que seja aquela minha regra, né? Que é o do pago, pendente e vendido. Eu quero aplicar essa regra aqui na minha medida. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar medida. Certo. Então você percebe que o nosso visual ele já alterou aqui, ó. Ele tem dois botões aqui em cima e falou também aqui um site que a gente pode utilizar. Vamos aqui. Nesse botão aqui, ele indica que eu posso importar uma imagem ou um mapa, né, em SVG. E eu também posso aplicar aqui também uma galeria, ou seja, são imagens, né, de uma galeria que está disponível pela comunidade, que a comunidade disponibilizou para a gente e que a gente pode utilizar. Mas vamos aqui para esse site aqui, ó, Synoptic, só para vocês verem como é que funciona essa galeria e a gente pode dar mais exemplos de como utilizar esse visual. Então, nós já estamos aqui com o Synoptic, ó, então aqui você vai digitar esse site aqui, certo? E aí nós temos aqui essa tela aqui que é muito, muito legal. Nós temos aqui uma tela do editor e temos aqui a da galeria, que é aquela mesma galeria que está disponível lá no Power BI. Essa galeria aqui, ó, mostra alguns exemplos que você pode aplicar, ó, no seu modelo de dados junto com o Power BI. Então você pode, por exemplo, ó, ver aqui, ó, um do corpo humano. Esse do corpo humano é muito interessante, por exemplo, se você estiver fazendo um estudo de segurança de dados, por exemplo, de acidentes de trabalho, e você fazer um mapa de calor, né? Mostrar para os seus colaboradores quais são os acidentes que nós temos mais em comum na sua empresa, por exemplo. Então você consegue identificar e fazer com que essa parte aqui do corpo fica mais em evidência no seu dashboard. Ou você também pode, por exemplo, fazer um mapa de calor de uma quadra de basquete. Você pode fazer também onde é que os jogadores mais ficam, né? Você pode também, por exemplo, tem aqui um da tabela periódica, ou seja, você pode importar qualquer mapa que seja seu personalizado. Pode ser uma planta baixa de uma casa, ou alguma coisa específica aí do seu trabalho e que você pode vir aqui e importar a imagem e fazer ela ficar dinâmica. A gente vai ver como é que funciona. Nós temos aqui também, ó, mapas personalizados, né? Então temos aqui, ó, de vários países, né? Então ele é totalmente, o que está aqui é público, né? Então você pode também fazer o seu próprio mapa. Você pega o mapa, sei lá, do seu estado e você quer que o mapa no Power BI fique só mostrando só o seu estado. Então você pode vir aqui, importar e editar, como eu vou te mostrar aqui agora. Então essa aqui é o da galeria, é o que está disponível pela comunidade, é o que já está gratuito, o que já está pronto, aqui é só você usar. Mas você pode fazer o seu aqui também, e a gente vai mostrar como é que faz. Então aqui no editor, você pode importar a sua imagem, né, de duas formas. Você pode importar tanto de uma URL na internet, ou você pode importar do seu próprio computador. Eu vou pegar aqui essa imagem que eu já mostrei aqui para vocês e vou importar aqui para dentro do visual. Então eu vou pegar aqui, ó, o mapa, vou apertar aqui abrir, ele vai me mostrar. Pronto. E nós temos aqui, ó, algumas ferramentas que a gente vai ter que a gente pode utilizar. Ó. Nós temos aqui no canto aqui, ó, uma mãozinha para a gente movimentar. Você pode utilizar o scroll do mouse para poder dar o zoom, aumentar e diminuir o zoom, né? E você tem essa ferramenta aqui, ó, para poder carregar as novas áreas. Como é que ele vai funcionar aqui dentro? Ó? Então eu vou dar um zoom, tá? Para ficar bem legal para a gente conseguir visualizar. E eu vou identificar, ó, dizendo aqui, ó, essa área aqui, ó, ela é personalizada. Ó. Então eu vou querer essa área. A mesma coisa eu vou querer aqui também para o stand 2. Ó. Então eu vou começar aqui, ó, 2, ó. Tá vendo? Então a gente vai fazer isso para as 10 áreas aqui que tem de personalizado aqui dentro do meu visual, dentro da minha imagem. Essas áreas que eu vou preenchendo aqui no canto, ó, ele fica aqui no canto da direita, no canto da esquerda aqui, no canto da direita aqui, ó, com as áreas. Então,
ele vai me mostrando aqui qual é o nome dessas áreas. Isso aqui é importante, porque ele vai ter que ser igual ao que está no meu modelo de dados. No meu modelo de dados, ele está enumerado de 1 até 10, eu já fiz proposital. Mas vamos supor que os seus dados sejam aqui no Power BI, vamos supor que fosse de acidente de trabalho, por exemplo, fosse tronco, cabeça, mãos, você teria que digitar aqui nas suas áreas o nome que está escrito lá no Power BI, que vai ser a conexão entre o Power BI e a imagem SVG, ok? Então aqui nós estamos denominando essas várias áreas e aí nós temos que preencher cada uma dessas áreas aqui que seriam os nossos estandes, tá? Eu já deixei aqui pronto aqui, ó, na minha segunda tela, com as 10 áreas já preenchidas. Então aqui no canto, ó, eu já tenho as minhas 10 áreas, que são os meus estandes, e agora é somente eu clicar aqui nesse botão aqui, ó, exportar para o Power BI, e ele vai falar o seguinte, ó, clique com o botão da direita e você vai vir aqui, ó, salvar imagem como. Pronto, você acabou de transformar aquela sua imagem JPEG em uma imagem SVG, certo? Então agora voltamos para o nosso visual, voltamos para o Power BI, já estamos aqui com o Power BI novamente. E aí agora a gente pode importar esse nosso SVG que a gente acabou de fazer aqui para dentro do nosso visual. Simples, eu clico aqui, mapa, abrir, pronto. Ele já importou aqui para dentro o nosso mapa completamente personalizado. E você já percebe que ele já está diferente. Ou seja, aqui na imagem ele tem as várias cores aqui, né, dos estandes. E eu consigo agora ver que ele já está com uma cor verde aqui. O que a gente já pode fazer, tá? Então vamos aqui nas visualizações e vamos começar a configurar o nosso visual. Certo? Então aqui, se eu clicar aqui, por exemplo, nesse stand aqui, ó, tá vendo? Que ele já percebeu que existe igual, ó. Então se eu clicar aqui no stand 9, ó, ele já vai filtrar os meus dados, ó. Então muito legal isso aqui. A mesma coisa se eu vim aqui, ó, e no meu status, eu já consigo, já está totalmente dinâmico. Esse meu gráfico aqui já está interagindo com esse de cá. Legal? Então vamos começar a editar ele, ó. Então o que a gente tem aqui para poder brincar com esse visual? Nós temos aqui na tela inicial para um negócio, uma configuração, né, que eu acho interessante, que é o seguinte: vamos supor que dentro desse seu visual aqui, você tem esse stand aqui, que é o stand 5, mas só que ele ainda não foi vendido, não foi nem comprado, não tem nada. Ele não tem os dados aqui no Power BI. Como é que você quer que ele apareça aqui? É para aparecer essa área aqui personalizada ou não? Ficar uma tela em branco aqui. Então isso aqui você vai dizer se é sim ou não. No nosso caso aqui, pouco importa, porque todos os meus stands estão nos meus dados aqui no Power BI, tá bom? Mas é uma coisa interessante que você precisa saber. Uma coisa, eu vou tirar esse título aqui, né, para não ficar mostrando aqui, para não ficar feio. E eu posso também tirar, por exemplo, o cabeçalho também, que eu não quero, para não ficar feio aqui também. Uma outra coisa que a gente pode configurar. Uma coisa que a gente pode configurar é com relação aos rótulos dos dados. Esse aqui, ó. Então a gente pode abrir ele, habilitar. Você vai perceber, se você aplicar um zoom, que ele já está aqui, mas só que está muito pequeno. Vamos colocar esse tamanho aqui um pouco maior. Você pode configurar também a questão da fonte. Só que você percebeu aqui que ele ficou estranho, né? Ficar acima do lugar do stand. Eu gostaria que ele ficasse aqui realmente em cima. Como é que a gente faz isso? A gente pode vir aqui, ó, realmente na mesma posição onde está os meus rótulos de dados, colocar aqui a posição e vou colocar ao centro e pronto. Ele já configurou aqui pra gente. Muito legal. Outra coisa que você pode fazer aqui, que eu acho que é interessante, é com relação a essas cores aqui, né? Você pode aplicar alguns filtros, né? Então, ó, tá vendo? Ele consegue aqui fazer alguns filtros que pode ser interessante para algum determinado tipo de gráfico ou algum tipo de situação. Nesse nosso caso aqui, vamos colocar como normal mesmo.
Mas o que é o que eu acho mais interessante aqui dentro? Você pode criar algumas regras de acordo com a sua medida. Lembra que aqui no nosso modelo de dados eu disse que existe uma regra aqui para cada status desse, né? Se for pago, por exemplo, é igual a 3, se for vendido é igual a 2, assim vai. Eu quero que essas cores aqui dos meus dados estejam relacionados com esse status aqui, certo? Então, como é que a gente faz isso? Vamos clicar aqui no nosso visual, ó, selecionar ele, vou selecionar o visual, vou vir aqui no rolinho de tinta, e agora a gente pode, aqui ó, estados aqui, e aí você pode aplicar uma regra de acordo com a nossa medida. Muito legal, né? Então você pode aqui, por exemplo, colocar essas comparações aqui, né? Por exemplo, você poderia fazer por valor de venda. Ah, se for maior do que R$ 2.000 de venda, ele vai ficar com uma cor em específica e assim vai. A gente vai deixar dessa forma aqui mesmo e vamos configurar as cores. Então vamos supor que eu quero aqui, ó, um verde para quando for 3. Certo? Opa, deixa eu digitar aqui. 3. Eu quero um roxo para quando for 2 e eu quero um vermelho para quando ele for igual a 1. Já está tudo configurado aqui para gente, ó. Então eu consigo deixar isso aqui já muito mais interessante para gente. A gente consegue visualizar quais são os estandes que estão pendentes, quais são os estandes que já foram vendidos e quais que já foram pagos, certo? Aqui outra coisa que a gente pode também brincar é com relação ao aqui, ó, no formato, e vamos editar as interações. Então você vai clicar aqui em editar interações e vamos modificar a forma como esses visuais aqui interagem com esse de cá. Eu vou botar tudo como filtro. Então aqui, ó, ele vai filtrar esse, assim como esse gráfico aqui também vai filtrar esse aqui. Então, ó, clica, pronto. Então agora, por exemplo, eu quero ver aqui os do Jorge. Ó, ele já filtrou aqui pra gente, tá vendo? Então, essa que era a ideia do vídeo de hoje. A gente pode brincar da melhor forma, tá? Então ele vai filtrar aqui pra gente, ó. A gente pode fazer esse visual ser muito maior do que o que eu apresentei aqui, né? O que eu apresentei aqui para vocês hoje é só um exemplo, mas aí no seu trabalho ou no seu negócio você pode aplicar um visual aqui realmente que seja para encantar as pessoas que vão visualizar o seu painel. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa aí o seu like, já se inscreve aqui no canal, recomenda aí para os seus amigos, tá? E até uma próxima. Valeu!